Olá, seja bem-vindo ao Buscador da Liberdade, Escola Espiritual Moderna. Sou Marcos Antônio e o vídeo de hoje é sobre a Confederação, a Federação e os orixás e algumas outras coisinhas, tá bom? Pessoal, quando os nossos irmãos da Supraconfederação de dimensões acima da 10ª dimensão, eles vieram para cá, entraram no universo material por causa das guerras. A Guerra de Órion, ela chegou a destruir galáxia, pessoal, é sério. Começou a destruir galáxias. Você imagina a nossa galáxia sumir do mapa. Vamos colocar assim, tá bom? Então o negócio começou a ficar muito feio e muito forte. Perdeu o controle, a experiência. Simples assim. E depois que apazigou, colocou tudo, tal, precisava reconstruir esses planetas, precisavam reconstruir várias civilizações, precisava um monte de coisa. Então foi criado casas de comércio, onde eles comercializavam coisas de um lugar, levavam para outro, sabe? Naquele planeta está faltando isso, então vinha uma nave espacial. Então foi fundando as casas de comércio, que na realidade foi uma boa, mas depois foi a maior desgraça do mundo, mas tudo bem. E aí, com essas coisas de precisarem de material aqui, precisar de material lá, começa a surgir. Por isso que Jesus Cristo diz, por isso que a gente fala, como é lá em cima, aqui embaixo, entendeu? Começa a surgir mercenários, piratas, assaltantes, e aí começa a surgir toda essa corja de negatividade, que eles acabam se tornando também os exilados, entendeu? E aí precisou ser criado as federações galácticas, tá? Para proteger as rotas e proteger a rota dessas casas de comércio, para que os recursos pudessem chegar aos planetas necessitados de comida, de água, de muitas coisas, tá? O planeta de alguns seres foram muito destruídos, então precisava disso, tá? Até aí tudo bem. Muitos entraram tanto na negatividade que dentro da própria federação, dentro das próprias federações, começaram a surgir interesses escusos, interesses próprios, entendeu? Alguns membros da federação começou a ter como que eu posso? Interesses próprios. O interesse deixou de ser... É a mesma coisa aqui, tá? Os políticos. Quando o interesse deles por tudo é para eles, para o bem deles, para eles, sabe? Para a corrupção, isso, aquilo, outro, e para o povo do planeta mesmo, nada, entendeu? Então começou a surgir esse tipo de coisa dentro da própria federação, ok? Os planetas que foram designados como exílios, eles foram designados como uma chance para recuperar várias almas que estavam tão involucradas na guerra, que estavam tão negativadas, que elas precisavam de tratamento psicológico. Então elas precisavam esquecer tudo o que passou, toda a tortura, todas as guerras, tudo que eles sofreram na guerra, eles precisaram apagar a memória, para eles serem colocados num planeta primitivo, para recomeçarem de novo, para trocar as memórias e para eles poderem terem uma vida de paz, para que eles pudessem se recuperar psicologicamente, para depois eles poderem vir a fazer parte de novo, entendeu? Da família estelar. Só que muitos não acreditaram nessa paz. Não acreditaram que por exemplo, uma casta de humanoides não acreditou, tá, que os draconianos, os reptilianos iriam manter a paz. E os draconianos e reptilianos achavam que os humanoides não iam manter a paz. Acontece que os draconianos, os reptilianos, queriam o código da imortalidade da matéria, vamos colocar do corpo, das suas experiências aqui, onde você pudesse sair da 7ª dimensão, sair do holograma, ir para a 8ª dimensão, e daí você conseguir chegar. Nem todo mundo tinha esse código. Na realidade, nem todo mundo no universo tem esse código. Só as criações de Mika, que são as raças humanoides, que seriam os felinos, os aviários. Os primeiros a receberem foram os felinos, depois os aviários, e tem os cetáceos, entendeu? E aí os humanoides que receberam o MCM. Os códigos dos felinos é diferente do nosso código. Bom, isso aí eu explico outro dia, senão vai ficar muito longo. E por causa desse código,
começou todas essas guerras, tudo, ninguém acreditava. Acontece que com isso, vários planetas que foram designados, acho que foram mais de 600 planetas, só no nosso pedaço aqui, que foram designados para planeta de regeneração. A Terra não estava incluso nisso. A Terra é um planeta morontial, a Terra é um planeta à parte disso, tá bom? O problema foi quando os nibiruanos chegaram aqui e pegaram os neandertais e cromaiões. Tem muitas pessoas que acham que os neandertais e os cromaiões são originários da Terra. Não, pessoal, na Terra não existe nenhum terráqueo. A Terra é um planeta de experiência. Por quê? Porque na Terra, ela se tornou um planeta onde você iria fazer pesquisas, por isso que 22 delegações deram o melhor das suas constelações, dos seus planetas, para fundar a Terra. Micah saiu pegando o melhor de cada lugar. Para quê? Para que fosse um grande laboratório, para que você pudesse pegar, vamos supor, Júpiter, foi exterminada aquela raça, então eles voltariam no tempo, pegariam alguns jupiterianos, tá bom? Para não afetar muito além do tempo, trariam para cá e desenvolveriam um genoma, desenvolveriam um corpo, tá bom? Desenvolveriam um corpo para poder abrigar essas consciências que ficaram, que estão em como que se fala? Em stand-by para ser colocado no novo avatar. Então você vinha para a Terra, criava uma raça, desenvolvia, você tinha um prazo de, sei lá, um prazo de 100 anos, um prazo de 1000 anos, para 10 mil anos, para desenvolver uma raça, não importa, cada raça era uma coisa. Aí quando você desenvolvia essa raça, você deixava ela se desenvolver, se desenrolar, depois num período, você pegava o melhor daquela raça, levava embora. E aquele genoma que estava mais enfraquecido, eles deixavam aqui. Entenda, pessoal, não é que eles abandonavam as almas, coitadinha das almas, não, o genoma, pessoal. Você não é esse corpo. O felino não é felino, o draconiano não é draconiano e vocês não são humanos. Tá? Os felinos é uma consciência tendo experiência num corpo felino, uma consciência tendo experiência num corpo draconiano, e uma consciência tendo experiência num corpo humano, tá bom? É o genoma, tá? Nós precisamos, para viajar e ter experiência no universo material, a gente precisa de um invólucro, desde a 9ª dimensão até a 1ª. Só que quanto mais baixa a dimensão, mais densificado o corpo que essa consciência vai habitar precisa ser. Então, para você habitar esse corpo da 4D, ele é mais denso a 4D. Então, a 4D já é essas formas biológicas. Então, a consciência precisa desse invólucro para poder ter experiência na 4D. Na 3D, corpos mais densos. Na 2D, corpos mais densos. Você está entendendo? Corpo mais denso. A partir da 6ª dimensão para cima, os corpos começam a ser mais... Começa a ter aparência de Gasparzinho, mas ainda é um corpo material. Aí da 7ª D, o corpo é muito mais sutil. Muito mais sutil. Deu para entender? Então, na Terra não existe terráqueo original. Tá? Os cromaions, os estalopitecos e os neandertais foram experiências que começaram a ser feitas, por incrível que pareça, há mais de 600 milhões de anos atrás. É sério. Foi uma das primeiras experiências dos Adon de Cadmon. Foi o projeto onde começou aqui nessa parte da 5D, na Terra era 5D na época, vibrava entre a 5 e a 4, na época era 5D e 6D, nessa época de 600 milhões de anos. Então, foi trazido para cá. E aí foram criados, os primeiros foram elfos loiros, depois os elfos negros, entendeu? Da pele escura. Depois foram os elfos felinos, que seriam mais ou menos parecido com o do filme Avatar, que é orelha puxada. Ali é a experiência de mistura de um elfo e um genoma humano com um genoma felino. E deu os elfos felinos, que é aquela raça do Avatar, tá bom? E sim, várias raças. Nessa época nós tínhamos os seres muito elevados, tá bom? Aqueles com olho só, elevadíssimo, pessoal. Elevadíssimo. Seres de uma expansão da consciência gigantesca. Eram seres construtores.
os deuses desse universo, que seriam os seres que construíram e fizeram todo o trabalho dentro desse universo para que a gente pudesse ter experiência, um dos primeiros corpos a qual esses seres habitaram foram esses seres, que eu estou tentando lembrar o nome e não consigo. Pessoal, me desculpa, mas ultimamente eu ando trabalhando e eu ando com a minha cabeça meia louca. E eu estou tentando lembrar o nome desses seres que tem. Todo mundo vai falar, eu sei que nos comentários as pessoas vão falar, mas eu sei que é meio chato, meio feio isso, mas eu esqueci o nome deles, que tem um olho só. Esse foi um dos primeiros corpos usados para poder construir e poder fazer com que esse universo material se estabilizasse, tá? Para que pudesse gerar as experiências de vida. Estou tentando lembrar o nome deles, mas não consigo. Me desculpem, tá bom? E há 600 milhões de anos, que é justamente essa cidade que o pessoal fala da Amazonas, tá bom? Foi criado por um comandante, e esse comandante que construiu para poder abrigar esses seres. Então, pessoal, não existe terráqueo. A Mãe Terra, ela é um laboratório, como todo mundo fala, e é verdade, ela é um grande laboratório. Daqui se salvou muitas civilizações, se tirou recursos, e até hoje vem seres para cá que nos abduzem para poder curar e salvar vários planetas. E tem o outro lado que nos abduzem para não fazer experiência, e o outro lado que nos abduzem para poder ser de alimento, entendeu? Infelizmente. Estamos numa terra com lei sem lei, lei para os negativos e sem lei para os positivos. Vamos colocar dessa forma, ok? Ok. Então, como que você iria aprisionar essas consciências dentro de um planeta? Porque as consciências são livres, você não consegue prender uma consciência. Se ela se desenvolver, ela pode sair. Mas como que você prenderia uma consciência dentro do corpo material? Tiraria a memória dela e começaria a criar dogmas e devoção, fazendo com que elas tirassem o poder delas de dentro dela e dessem para fora dela, entendeu? Fazendo com que elas acreditassem que elas não eram nada e que elas precisavam rezar para um Deus fora, que precisavam pagar alguma coisa porque elas erraram e pecaram. Isso é para manter os exilados aqui por tempo indeterminado, que eu achei uma baita sacanagem, mas isso é uma coisa particular minha. Tem muitas coisas que eu fico assim, que eu não falo, porque é coisa minha. Então eu não tenho que passar aquilo que eu penso para vocês, entendeu? Eu tenho que passar as coisas para que vocês possam, vocês mesmos, tomarem as suas decisões, as suas conclusões, entendeu? Então, foi feito todas as experiências. O problema foi alguns planetas que eles sequestraram, como a Mãe Terra e outros planetas que eles sequestraram, eles foram fazendo esses planetas e baixar a frequência, foi o que aconteceu com a Mãe Terra, baixando a frequência, trazendo esses exilados para cá, eles foram criando religiões e dogmas, entendeu? Mas isso daí começou com um dos primeiros seres que adentraram nesse universo para ajudar, seres da mais alta estirpe, e a matéria vai dando amnésia, e eles foram, aos poucos, perdendo a memória desses seres de magnitude alta, trabalhando aqui, e eles lembravam da divindade deles, mas eles não tinham certeza se essa divindade a qual eles lembravam, eles mesmos eram fora deles. E aí eles começaram a criar um culto religioso, entendeu? Até aí tudo bem, não tinha dominação. Eles estavam apenas recuperando suas memórias, estavam lembrando da divindade que eles eram, mas por enquanto eles estavam achando que era uma outra divindade. E aí pegaram essa ideia, isso foi há bilhões de anos, tá? Bilhões e bilhões de anos. Pegaram essa ideia e eles foram se aperfeiçoando em criar religiões nos planetas, tá joia? Então agora eu vou ouvir para a Mãe Terra, tá legal? Beleza. Não, mais algumas coisinhas. Então, depois da federação, foi montada a Federação Intergaláctica, que era para poder fazer ligações entre as galáxias, trocas de experiência, tudo tal. Depois houve a Confederação, que iria tomar conta disso. A Confederação já são seres mais imateriais, não são seres tão densificados, tá bom? E as naves espaciais da Confederação, e hoje, uma boa parte das naves espaciais da Federação são naves de energia, são naves de plasma, tá bom? Elas
Se você precisar que elas aumentem, elas aumentam. Se você precisar que elas diminuem, elas diminuem, porque elas são energia, tá? E através da mente de um capitão, de um comandante, junto com a IA da nave, ela pode expandir ou pode diminuir. Depende, você tem uma nave desse tamanho, você precisa de uma nave 2 vezes maior que essa. Aí essa energia se expande e cria-se automaticamente novos compartimentos, novas coisas. Essa nave é a nave de energia. A nave de metal, de parafuso, a maior parte ainda é dos nossos irmãos negativos, tá bom? Então por isso que muitas das naves que vocês veem aí, que é de metal, é dos nossos irmãos negativos. A luz, a maior parte delas, e as naves que vão vir aqui serão naves de plasma, de energia, ok? Esse é uma outra história, um outro assunto, tá bom? Uma das coisas agravantes foi o seguinte, dentro das federações, tá bom? Os nossos irmãos chopates negativados, os reptilianos, algumas castas reptilianas, eles têm um poder psíquico muito forte, tá bom? De poder entrar na mente da pessoa e fazer a pessoa fazer aquilo que eles querem, ok? Só que para pegar os seres da federação, esses seres já tinham que ter uma índole duvidosa. Aí eles iriam estimular a maldade nessa pessoa para ela poder perder o controle. Ela perdeu o controle, ela baixa a vibração, a frequência, eles conseguem dominá-la, tá? E foi o que fizeram com Inanna, foi o que fizeram com Emil, foi o que fizeram com esses seres que deveriam ser responsáveis por tomar conta do nosso quadrante, do nosso sistema solar, acabaram traindo a federação, tá? E acabaram se negativando a tal ponto que eles chegaram até a fazer uma ligação de comércio com a Ordem do Dragão Negro, tá bom? E montou a federação Anudraku, alguma coisa assim, tá bom? E aí quando eles trouxeram esses exilados para a Mãe Terra, esses exilados começaram a baixar muita frequência, eles começaram a encarnar aqui na Terra. E eles começaram a lembrar das maldades que eles faziam. Tudo bem, tudo isso estimulado pelos nossos irmãos draconianos, para que as memórias deles voltassem, para que a frequência da Mãe Terra abaixasse, tá bom? Então eles trouxeram para a Mãe Terra, esses seres começaram a baixar muita frequência, e eles começaram a fazer experiências aqui na Terra. Mas não experiência da forma da luz, que era fazer experiências com genomas para levar para outros planetas. Não, eles queriam criar guerreiros. Queriam esse código para construir esse corpo e não precisar de clones. Porque para você fazer esse corpo sem ser através de uma mulher, tá? Natural, teria que ser clone. E eles não iam conseguir essa fórmula. Então eles só conseguiriam clonar esses corpos. Porque esses corpos teriam ser gerados de uma mulher para se manter o ciclo. Só que o que acontece? Esse corpo vai morrer. E quando eles morrem, quando o corpo morre, eles davam um jeito, antes do corpo morrer, deles mudarem para um clone. Para que eles não se desprendessem e não entrassem na roda encarnatória, para que eles não perdessem a memória. Por isso dos clones, entendeu? Não dos boots. Os boots são seres criados que vêm de uma mulher, tá bom? Ou ele mesmo pode gerar um filho, porque tudo que gera um filho é esse corpo, é a tecnologia desse corpo que faz com que nós tenhamos as experiências que a mulher dá à luz a uma criança e que o homem possa fecundar o útero de uma mulher. É nesse corpo. E o código de construção desse corpo, eles estão brigando há muito para conseguir, entendeu? Para conseguir esse código. Só que eles não conseguem. Então o que eles fazem? Clones. Então, quando você está para morrer, eles conseguem tirar sua consciência dali e colocar sua consciência no outro corpo, que é o que é feito quando você passa pelo astral e você vai nascer. Entendeu? Então, eles, para não acontecer deles terem que ir para o plano astral, ou os sentinelas por pegarem, porque nós temos os sentinelas. Os sentinelas são aqueles seres, tá bom, que eles trabalham justamente nisso. Quando a pessoa morre, para pegar a alma dela e levar para o plano astral. Entendeu? Mas esses seres não fazem isso. Por isso, dos clones, tá? E eles têm muitos clones. Clones de várias pessoas importantes.
onde eles colocam o clone aqui, colocam uma outra consciência no clone e se passa por ele. Tá? Um exemplo, você, uma pessoa muito importante, pega o clone daquela pessoa, coloca uma consciência reptiliana draconiana e ele se passa por aquela pessoa e quase ninguém percebe, mas é um clone. Tá joia? Então, começaram a fazer tudo isso, tá? Depois, eles começaram a implantar os deuses. E quando começou a baixar muito a frequência da Terra, na época da Atlântida, eles começaram a implantar deuses. Não deu muito certo, estava meia rebeldia, rebelião. Herculobos ia passar, iria dar uma grande inundação na Mãe Terra toda, mais ou menos 12 mil anos atrás, 12.800, 12 mil anos atrás, tá bom? Ela... só uma coisinha. Os cromaions, os estalopitecos e os neandertais que existiam aqui, esses seres já existiam há milhões de anos, tá bom? E houve guerras, houve vários ciclos da Mãe Terra, tá bom? Houve vários ciclos da Mãe Terra, tá? E houve outras guerras, e esses seres foram se degenerando. Os cromaions, estalopitecos, foram experiências realizadas por alguns comandantes, alguns geneticistas, tá bom? E com a guerra, numa guerra nuclear que houve na Terra, esses seres foram afetados. Então eles tiraram todos os genomas bons, aqueles que não foram afetados, e deixaram esses seres aqui, os cromaions, estalopitecos, em degeneração, ok? Aí, há mais ou menos 300 mil anos atrás, 250 mil anos atrás, existiam milhares, milhões, tá bom? Milhares de almas aprisionadas em Sírios, pelo Império Siriano, que era de experiência que eles estavam fazendo, e essas almas entraram em rebeldia, vamos colocar assim, que eles não queriam continuar essas experiências, eles queriam ter a independência deles, eles queriam ter a liberdade deles. Então, o Império Siriano acabou aprisionando esses seres, a Federação descobriu e não concordou, e falou, vocês têm que liberar esses seres. O Império Siriano entra em contato com o Enki, que era um grande geneticista, e pede para Enki pegar esses corpos desses terráqueos que tinham sido deixados aqui, para ver se eles conseguiam fazer um trabalho genético nesse genoma, para que essas almas de sírios pudessem vir a ter experiência nesses corpos aqui na Terra. Foi aí que Enki pega esses seres e percebe que eles têm 12 fitas de DNA, mais do que eles mesmos. Falou, não, esses seres são deuses. E aí, a partir dali, ele trabalha dentro, até então ele não tira muitas fitas de DNA, ele trabalha ali dentro daqueles corpos, tá bom? Dentro daqueles genomas, criando corpos para poder abrigar essas almas que vinham de Sírios para cá. E isso aconteceu, entendeu? E isso aconteceu, acho que uns 200 e poucos, de 200 mil anos para cá, isso realmente aconteceu, ok? E esses seres começaram. Só que aí nossos irmãos, eles se negativaram, tá? Porque em Liu Enki, Anu, Nibiru era da federação. Eles eram federados. E eles traíram a federação. Entendeu? Foi quando eles começaram a se negativar e começaram a fazer experiências aqui na Terra, começaram a destruir a Terra, e aí outros seres que estavam aqui, delegações que estavam aqui, élficas, várias outras, começaram a ir embora, falou, meu, eu não quero entrar nessa guerra, não quero baixar minha frequência. Então muitos foram embora da Terra. Muitos comandantes com as suas experiências, com as suas raças, foram embora da Terra. E depois que eles começaram a fazer um monte de besteira aqui na Terra, tá bom? Esse senador, tá? Caligastro e o Anu, eles começaram a eliminar todos os enviados da federação que vinham para cá e todos aqueles que queriam entrar em contato com a federação para poder avisar a merda que eles estavam fazendo aqui na Terra, a bagunça que estava se tornando no planeta Terra por causa da rebelião deles, da negativação deles, entendeu? E aí eles não tinham o controle total
sobre os seres. Por quê? Esses seres a qual eles modificaram o corpo para dar abrigo a essas almas que estavam do Império Siriano, que estavam aqui na Terra, eles não conseguiam controlar essa consciência. Foi quando ia acontecer o dilúvio, tá bom? Eles sabiam, Enlil, Enki, Anu sabiam desse dilúvio, eles sabiam, tá? Mas por ordem de Enlil, que é um general, falou que ia deixar todo mundo aqui, para não resgatar ninguém, e para deixar todos à sorte. Se sobreviverem, sobreviverem. Se não sobreviverem, não sobreviveriam, entendeu? E aí ele manda retirar todas as naves espaciais, eles saem daqui, fica em órbita da Mãe Terra, enquanto todo o dilúvio acontecia. Enki, amoroso, porque ele foi um dos criadores, tá bom? Ele conversa com o neto dele, neto ou filho, eu não me lembro, Sisudra, Noé. Ele conversa com o filho dele e fala, filho, precisa construir isso, para ver se salva um monte de gente, tá? Então, Noé, ele era filho de Enki, e eles construíram realmente uma arca, tá bom? Que é uma nave, tá? Onde eles tentaram salvar o máximo de genoma possível e o máximo de seres possível. Tivemos nossos irmãos insectoides da luz, que são os homens-formigas, falado pelos índios Hopi. Os índios Hopi falam muito dos homens-formigas, que eram seres que vieram para a Terra, cavaram buracos na Terra e levaram esses índios para o centro da Terra para viver dentro da Terra, enquanto o dilúvio ocorria. Por isso que tem muitas cidades intraterrenas na parte próxima à nossa superfície. Porque as cidades intraterrenas, galácticas mesmo, que vivem em quinta, sexta, sétima dimensão, eles estão praticamente no centro da Terra, bem próximo do centro da Terra. Algumas estão no centro da Terra, tá bom? E nossos irmãos insectoides, os homens-formigas que eles falam, tá bom? Nos ajudaram salvando bastante gente. Foi aí que começou toda a desgraça, porque aí sobrou algumas pessoas e aí foi feita experiência genética e aí é criado a gente, os Homo sapiens sapiens. Nós somos os anões do passado. Se você pegar as escrituras no Egito, tá bom? Você pode ver que você vê seres grandes e vê os pequenininhos. Os pequenininhos somos nós, criações com 2 fitas de DNA, onde eles começaram a nos escravizar, a nos colocar nesse corpo com uma deficiência cognitiva, onde nos cortaria, nossa, fora a barreira de frequência que já tinha aumentado, fora a barreira de frequência que eles tinham colocado também, fora as 2 que existiam, eles colocaram mais uma, essa foi a pior. Enfim, aí eles começam a fazer a mesma coisa que fizeram em outros planetas, criar religiões, porque para você manter uma consciência presa num planeta e presa num corpo, você tem que fazer essa consciência querer ficar aqui. Como por incrível que pareça, não é só eu que falo, várias pessoas falam que lá em cima tem pessoas chorando e implorando para encarnar. Implorando. Pedindo pelo amor de Deus, eu quero descer na Terra. Porque eles não têm a mínima ideia. Eles estão dormindo lá em cima. Entendeu? E aí começa toda a criação dos deuses. Você pode perceber que os deuses vieram do Egito. Entendeu? E nessa brincadeira de deuses, eles começaram a aprisionar mais ainda as pessoas e começou a usar a população da Terra como máquina de manipulação. Porque aí a família do Anu começou a brigar entre si. O filho de Enki, Marduk, sobrinho de Enlil, começa a brigar com Inanna e começa a brigar com Enlil. E Marduk se torna responsável pelo povo muçulmano, Enlil pelo povo judeu. E eles eram inimigos mortais, esse sobrinho e o tio. Porque o sobrinho não concordava com a forma que Enlil administrava. Ele queria ser o donão de tudo, o fodástico, o idiota. Tá bom? Que se perdeu dentro do poder, achando que o poder era tudo. Um idiota. Perfeito idiota. Mas tudo bem. E aí começam as guerras. Em vez desses caras, tá, Marduk e Enlil, os dois se pegarem, vamos ver, é o seguinte, ó, eu te mato ou você me mata, quem ficar é o dono. Não, eles usam os povos para guerrilhar e brigar. E esses povos são inimigos mortais. Então, quando você vê um povo inimigo mortal de outro povo, igual acontece com esses 2 povos do Oriente,
É porque um é criação de um e outro é criação de parentes. Eles começam a brigar entre si. Entendeu? E aí começa a ser os deuses. Pode ver que Hera brigava com Netuno, que Netuno brigava com Zeus, que Zeus brigava... E toda a família. Eles começaram a se passar por deuses. E aí, os nossos irmãos da luz também começaram a se passar por deuses. Não deveriam muito, mas o que você vai fazer? Você vê os seres humanos sendo todos escravizados mentalmente. Você começa. É quando entra os arcturianos de pele azul, mais humanoides, que se tornam os deuses hindus. Krishna, todos os deuses hindus azuis deles, entendeu? Ganesha é uma raça elefante, é uma raça que tem aquele formato mesmo de elefante, é Ganesha. Então, esses nossos irmãos da luz começam a se passar por deuses para dar um acalento, para dar um conforto, para tentar dar uma força, ajudar aqui, entendeu? Só que aí entra nossos irmãos draconianos na fita. Por quê? Porque Anu me faz uma negociação com a Ordem do Dragão Negro, porque eles não estavam conseguindo lutar contra os lemurianos e Mu. E aí, eles pedem para os draconianos, que têm o armamento, pessoal, os reptilianos são os seres que têm, vamos colocar assim, a maior tecnologia. Os caras são muito bons em tecnologias de guerra. Eles têm naves pra caramba, eles é muito punk, entendeu? E aí foi quando eles destroem Lemúria, Mu, jogam bomba nuclear, que se torna o deserto do Saara, o deserto de Gobi, entendeu? E aonde afunda uma parte de Lemúria e Mu, que é ali naquela região da Indonésia, a região do Havaí, tá bom? Naquela região ali, é afundado, destruído com arma nuclear, e essas guerras duram, e deserto do Saara, deserto de Gobi. A Terra, ela não tinha deserto, ela era toda, a nossa Terra todinha era parecida com a Amazonas, com a Amazônia. Era parecido com a Amazônia, a nossa Terra todinha era parecida com a Amazônia, ok? Toda a nossa Terra, tá? E essas guerras nucleares que criaram o deserto, tá? Debaixo do deserto do Saara tem uma civilização gigantesca, evoluidíssima e avançadíssima. Tem cidades ali, muito. E é onde também acharam o Gotep Tepe, também, onde, sabe, foi enterrada propositalmente. Enfim, pessoal, começa essa coisa de religião. E as pessoas começam mais ainda nessa religião, tá? Nessa guerra. Até quando Enlil resolve ter o controle total da Terra e começa a criar o Deus único, que seria ele. Não o verdadeiro Deus, mas o Deus único, que seria ele. Ele é o gostosão, ele é o fodástico, ele é o bonzão, entendeu? E aí começam todas essas guerras. Os nossos irmãos draconianos, reptilianos tomam conta dos romanos. Aí começa a dominação romana, que é a dominação draconiana, pelas suas condições. Aí eles dominam tudo, tá bom? Dominam praticamente tudo, tá? E aí começam essas guerras, pessoal. Essas guerras são todas facções draconianas contra nossos irmãos negativados, contra Enlil Enki, entendeu? Contra os insectoides negativados, tá? Nós temos vários insectoides negativados. E aí começa essa guerra. E quem está no meio dessa guerra como massa de manipulação? Nós. Então a Terra chegou a fazer um invólucro muito gigantesco em volta dela, de negatividade, de dor, de guerra, cortando mais ainda o contato das almas da Terra com a sua essência, eu sou, e com os seus corpos em criogenias, fazendo com que os terráqueos achassem que a vida estivesse só na Terra e que não existia mais nada depois da Terra. Resumindo, pessoal, o que nós acreditamos nos últimos milhares de anos, que não existe mais nada, só existe nós aqui, entendeu? Começa toda essa criação. Acontece que aí, pessoal, são colocados trabalhadores da luz aqui, infiltrados, ok? Esses trabalhadores da luz, eles tinham a obrigação de se desenvolver e desenvolver o seu campo psíquico para que ele pudesse quebrar a barreira de frequência e pudesse se comunicar, tá? Para que pudesse entrar luz
informação nesse planeta, para que a gente não ficasse só dentro das informações que rodavam aqui dentro. E tudo que rodava aqui dentro, há mais de 80 mil anos, foi feita pelos nossos irmãos negativados. Porque nos últimos 80 mil anos eles tentaram, eles foram conseguir, dos últimos 9 mil anos para cá, a escravizar todo o planeta e todas as consciências que estavam aqui. Ok? Ok. Alguns seres que vieram de outras localidades, eles tinham uma capacidade espiritual mais elevada, ok? Então, para quebrar a barreira de frequência, aí entra os entendeu? Os batuques, som, música, frequência. Então, quando você pegava um tambor hindu, bum, ali, você começava a fazer vibração. E esse tambor, bum, e ele começava a bater na barreira de frequência, e abria um buraquinho na barreira de frequência. Aí na hora que esse buraquinho abria, os nossos irmãos da luz começavam a jogar luz aqui dentro, luz é informação, para que as pessoas começassem a despertar. Só que quando entrava essa conexão, essa ligação, o ser daqui, ainda entorpecido pela falta da memória na Terra, tá bom? Começava a achar que ele... Começava a falar que ele falava com o ser fora. E aí ele começava a achar, porque ele era um índio, tá? Ele achava que o ser a qual ele conversava era um índio. O outro era um negro, então ele achava que com quem ele conversava seria um preto velho. Você está me entendendo? Eles começaram a achar, cada um achar, a linha do Oriente começou a achar que quando eles conversavam com o ser, era um ser, mas era o seu próprio Deus, eram os seus irmãos. Mas não importavam. Era o que o pessoal aqui embaixo acreditava. Então o pessoal acredita nisso, então tá. Então vamos nos tornar um preto velho. Então aí vinha naquele que o pessoal... Então, na realidade, tá? Quando as pessoas começaram a desenvolver esse lado espiritual, que começou com os acadianos praticamente, o candomblé. Começou com o acadiano, há 9 mil anos atrás. Ali começou a magia. Dali começou. Ponto riscado no chão, entendeu? Aqueles riscos que tem em formas geométricas, sagradas, que são tudo códigos para você burlar a Matrix. É igual quando você tem um computador que você acha um atalho, um código de acesso, que você não precisa fazer todo o negócio, você só dá 2 toques e já entra direto, entendeu? Então começou a fazer isso dentro da Matrix, dentro desse holograma. Então, os nossos comandantes lá de cima, com uma capacidade psíquica gigantesca, seres da 6D e 7D, começaram a projetar aqui e começaram a entrar em contato com pessoas que tinham predisponibilidade de expansão da consciência, que estavam mais desenvolvidos, para receber essa comunicação. E a pessoa que recebia achava que aquele ser era de uma forma. Então, para os nossos irmãos, vamos colocar para o pessoal da federação e da confederação lá em cima, que são comandantes, capitães, que são soldados, que são seres treinados nessa coisa, eles começaram a se vestir de preto velho, de índio. Por quê? Porque os índios, na época passada, quando começaram a fazer seus cultos, os batuques, e a frequência começava a afetar, através desse portal, esses nossos irmãos projetavam uma comunicação. Por isso dos batuques, para quebrar a barreira, para que eles pudessem psiquicamente entrar aqui. Entendeu? Então, aí começou a surgir os orixás. Aí começou. Aí o que acontece? Esses nossos irmãos, comandantes também mulheres, enfim, homens e mulheres, começaram a vir para cá e dar toques e a ensinar códigos, batuques, ritos, coisas que tentassem burlar a frequência da Terra e burlar o domínio dos nossos irmãos negativos. No batuque de uma frequência mais alta, para as energias negativas, etéricas, não conseguissem se aproximar daquele culto, por causa da frequência. Aí quando nossos irmãos positivos conseguiam emitir uma frequência aqui, eles conseguiam fazer um invólucro de luz naquele ponto, onde estava tendo aquele encontro, tá? Naquele centro, tá bom? Ou naquela casa espírita, cada um vai dar um nome, entendeu? E ali fazia um invólucro em volta daquilo. Aí nossos irmãos negativos não conseguiam entrar ali, se interferir ali, tá bom?
e atrapalhar a conexão. Entende? E aí começou. E aí com isso, o pessoal falou, vamos montar trono. Aí começaram a montar o trono, tá bom? O trono da Maria Padilha, que representa na nossa localidade aqui o sagrado feminino, que representa a ligação direta com a Universidade Lilith, porque Lilith é um comando, onde de lá saem várias sacerdotisas, entendeu? Então, lá é Lilith e aqui no nosso quadrante é a Maria Padilha, entendeu? A Pombagira, que na realidade é uma comandante, treinada, especializada no sagrado feminino, na cura do sagrado feminino, porque a guerra de Órion destruiu o sagrado feminino no nosso universo, quase destruiu. E aí foi obrigado a montar esse centro de Lilith, onde dali sai a Ordem Amaryllis, a Ordem de Santa Esmeralda, onde é praticamente sacerdotisas, que vão trabalhar nos resgates de almas de mulheres abusadas, de crianças abusadas, e para restaurar o sagrado feminino no nosso universo. E aí é trazido para cá uma representante de Lilith, do sagrado feminino, para restaurar o sagrado feminino que Inanna, irmã de Enlil, zoou aqui na Terra. Inanna fez isso. Inanna transformou Lilith aqui no nosso planeta em prostituta. Transformou Lilith na mãe dos demônios. Nada a ver. Para quê? Para que a gente não cultuasse a grande mãe. E aí eles instauraram o machismo aqui na Terra, dando muita guerra, muito sangue, para que o sangue do homem penetrasse na Terra e afogasse e sufocasse o sagrado feminino. E eles conseguiram fazer isso. E se tornou esse mundo machista, esse mundo mau, esse mundo de razão, essa lógica louca, entendeu? Por quê? Porque os nossos irmãos negativos, eles foram criados com esse genoma pelos seus criadores, para serem dominantes, para dominar, para serem guerreiros, entendeu? Então, não importa para eles o que vai acontecer com a Terra, se ela vai ser destruída ou não. Eles cumprindo o objetivo deles, conseguindo o que eles querem, tá tudo certo. E ferre-se os outros. Nós, para eles, somos gados. Da mesma forma que a gente olha um boi, um porco, uma vaca num pasto, ou uma galinha, é como eles nos olham. Eles nos veem como animais de pasto, pastando. É isso que eles nos veem, entendeu? Eles destruíram. Então, a partir daí, tá? Começa toda a guerra para curar o sagrado masculino, o sagrado feminino aqui na Mãe Terra. E quem trouxe esse sagrado feminino de volta para a Mãe Terra foi o nosso bem-amado Jesus. Ele mesmo falava, eu sou Sofia, a sabedoria. Então Jesus Cristo trouxe o sagrado feminino e restaurou o sagrado feminino na Terra, junto com Madalena. Madalena era a representante de Lilith na Terra, representante do sagrado feminino, do verdadeiro sagrado feminino, não do que Inanna fez. Não do que Inanna fez. Então hoje, quando eu ouço vários místicos que falam que Lilith era uma prostituta, Lilith foi a primeira mulher de Adão, que Lilith era a mãe dos demônios, cara, esse pessoal não sabe de nada, esquece isso, esquece. E aí o que eles fizeram? Fizeram as mulheres criar o culto à lua. Pessoal, nós todos somos seres solares, as mulheres são solares, os homens são solares, nós somos da luz. Entendeu? Todo o culto do passado, do sagrado feminino, todo o culto era feito com o sol, na luz. Foi Inanna, junto com esses nossos irmãos negativados, que prostituíram o sagrado feminino, que prostituíram o Lilith e fizeram toda essa lambança aqui na Terra, através de Inanna. Daí vem Jesus e traz de volta o sagrado feminino para cá, na Terra. E desde lá para cá, o sagrado feminino vem sendo restaurado e vem. Por isso que a mulher, de uns tempos para cá, ela vem se destacando e o homem vem caindo. Porque o sagrado masculino está doente faz tempo. Tá bom? E mulheres, quem tem que curar o sagrado masculino é vocês. Enquanto vocês continuarem com essa guerra do sexo entre homem e mulher, muitos
não sairão daqui. Muitos não, por causa dessa guerra. Pessoal, nós precisamos do masculino tanto como precisamos do feminino. Nós precisamos do feminino tanto como precisamos do masculino. Sem os dois não há criação. A fonte que tudo é, quando ela resolveu criar, ela tirou dela o sagrado masculino, feminino, Sofia, e tirou dele o sagrado masculino, o homem, o Adão. E através desses dois é fecundado. O nosso universo é fecundado baseado no masculino e feminino. O nosso universo todo é o útero de uma grande mãe. Esse é o feminino. Tem toda a matéria-prima para construir planetas, civilizações, pessoas, tudo. O masculino é o sol, é os quasares, é a estrela de Nêutron, tudo que é estrela é o masculino. Os buracos negros é os masculinos. Por isso que é o sistema solar, é o sol que fecunda, entendeu? Que é o fóton, que fecunda o útero da grande mãe. Então, não adianta a mulher falar que viveria muito bem sem um masculino. Não, mulher, você não tem noção. Sem um masculino, vocês fariam isso aqui, ó. Se fecharia e não haveria movimento, só estagnação. E o homem, sem o feminino, ele se tornaria o que ele é hoje no mundo, tá bom? O que é hoje no mundo? Poder, malvado, guerra, ditadura. Nossa, é isso. Os dois têm que estar em harmonia. Masculino e feminino. Positivo e negativo. Yin e yang. Você está me entendendo? É a criação. Sem isso não dá. Ok? Então, os comandantes começaram a criar tronos para poder se comunicar. Quando nossos irmãos negativos começaram a perceber que a devoção e que a religião podia alimentá-los, aí eles começaram a criar as religiões deles. Aí eles começaram a essa guerra religiosa, entendeu? Onde dentro da própria Igreja Católica saiu os presbiterianos, os pentecostais, os testemunhos de Jeová, tudo saiu do catolicismo. Dividir para conquistar. E todos começaram a brigar entre muçulmanos, judeus e católicos. E os líderes dessas 3 religiões são parentes. Eles usavam-nos como máquina de manipulação. Ok? E aí eles começaram a fazer. Aí começou a guerra. Essa guerra que eu falo hoje, que é de fake news, essa guerra de más informações, entendeu? Os nossos irmãos negativos se passando por os nossos irmãos da luz. Então precisou ser criada uma puta hierarquia, tá bom? Eu vou resumir, porque essa hierarquia são de bilhões de seres, mas eu vou resumir. Aí tem o trono, tá bom? Que seria o comandante geral, que iria comandar todo o trabalho espiritual, vamos colocar, da Pena Branca, tá bom? Vamos colocar o Pena Branca? É montado o trono do Pena Branca é montada uma baita hierarquia que vai chegando até chegar aqui na Terra. Então, os índios que faleceram aqui na Terra, com um gradiente de energia, um gradiente de consciência mais elevado, quando ele morria, ele era levado para um lugar, conversado com ele, e ele iria trabalhar para o trono do Pena Branca, esse índio. Mas esse índio foi um ser que viveu aqui e morreu, porque ele está preso nessa Matrix aqui dentro. E pessoal, nós só podemos mexer na Matrix quando estamos dentro da Matrix, quando trabalhamos dentro da Matrix. Não dá para trabalhar de fora. Então o que acontece? Esse índio que morreu aqui, ele se torna um guia de um orixá, de um comandante, lá de cima, que comanda tudo. E ele tem o seu representante aqui na Terra. Só que esse Pena Branca, ele é um grande comandante da frota espacial. Ele não é daquele jeito, mas é o que as pessoas os viam. Entendeu? Então, esse orixá é o orixá, acho que é Funfun, que o candomblé fala.
porque ele nunca veio na Terra. Ele é imaterial, porque ele está acima da 7D. Deu para entender? E aí ele tem o seu comando que trabalha das 7 até as 6, das 6 até as 5, das 5 até as 4. E para trabalhar das 5 até as 4, tem que ser alguém que morreu aqui. E esses são os seus subordinados. Os Exus são comandantes de alta patente, forte, eles são soldados. É eles que são os anjos da guarda. É eles que lutam contra... É quando tem que buscar alguém no umbral, quando tem que resgatar algum corpo em criogenia numa nave espacial de um reptiliano, são os Exus, são esses comandantes, são soldados. As pombagiras são comandantes mulheres, fortíssimas, donas de trono também, entendeu? Então, são os membros da federação. E eles vêm daquele formato de... porque nós acreditamos, foi a forma que nós víamos as entidades quando éramos mais primitivos, como elas agiam. E foi criado dentro daquilo toda uma filosofia de vida. O candomblé, a umbanda, o espiritismo foi criado como filosofia de vida. Mas os nossos irmãos negativos pegam isso e criam a falsa luz, a falsa casa transitória, as falsas informações, entendeu? E como eles são os donos dessa prisão, eles criaram o falso astral, onde eles obrigavam as pessoas, convencer as pessoas a reencarnar. Porque foi Jesus Cristo que veio descendo, formulando e arrumando as casas. Porque no passado, pessoal, você morria e já encarnava logo no outro corpo, você não tinha um tempo de descanso. Você morria, oi, tudo, blá, voltava de novo. Aí você morria, você, oi, voltava de novo para outro corpo. Você não tinha um tempo de, calma, pera, calma, peraí, o que tem que fazer, o que está acontecendo, o que é? Não. Foi quando Jesus Cristo veio, que ele veio construindo e trabalhando junto com a hierarquia espiritual todos esses planos. Onde a gente começou realmente a resgatar almas dessa sonolência, entendeu? E aí começou a resgatar a alma pela divisão da sua frequência. Uma frequência acima de tanto você podia ir para a luz, uma frequência abaixo de tanto você continuava no umbral. Por isso que a gente fala que é frequência. Entendeu? Então, nós temos os orixás primordiais. Quem são os orixás primordiais? Terra, água, fogo e ar. Oxóssi. Ele é um orixá da natureza. Ele manda nas matas. Iemanjá, Oxum, ela é o orixá, o deva das águas. É a energia primordial. E aí tem de tudo. Do fogo, da terra. Esses são os orixás. São essas divindades que mantêm esse planeta vivo e que comanda os elfos, os silfos, as salamandras, os gnomos. São eles que trabalham nesse campo etérico de construção da terra. Manter as árvores, a mãe terra, são os gnomos. Entendeu? São todos esses elementais. E é o orixá da terra que comanda os gnomos. É o orixá da água que comanda as ondinas. É o orixá, eu não lembro o nome dele, o orixá do fogo que comanda as salamandras. É o orixá do ar que comanda os silfos. Porque nós temos esses 4 elementos. Do joelho até os pés é uma forma geométrica quadrada, marrom. Aqui é os gnomos. Dessa região, onde tem nossos órgãos sexuais em forma de meia-lua, bem aqui nessa região escrotal, são as ondinas, é a água. Aqui no nosso peito é o triângulo, que é o fogo, que é a salamandra. E aqui, nossa, pessoal, me desculpa, mas eu ando meio com a cabeça que não sai muitas vezes as palavras. São 6 lados, hexágono, isso. Aqui é um hexágono. Quem comanda é o ar, os silfos. E do meio da sua testa, nesse terceiro olho, sai um facho de luz azul índigo que te conecta ao universo. Então nós temos os elementos, nós temos os 4 elementos no nosso corpo, em forma geométrica. Quadrado, meia-lua, triângulo, hexágono. Entendeu?
Esses são os orixás que também tomam conta do nosso corpo, porque nós somos feitos da Mãe Terra. E tem os orixás supremos, que são esses donos de trono, Capa Preta, Zé Pilintra, Pena Branca, Maria Padilha, são tronos. Esses são os orixás funfuns, são seres que tomam conta de toda essa hierarquia até chegar aqui na Terra. E é eles que são os comandantes, que dão as ordens, que auxiliam e ajudam. Os guias que trabalham aqui nesse nosso plano, que são seres que já morreram. Preto Velho, os caboclos são os índios, Preto Velho são escravos, são seres que foram escravos na época da escravidão, que sofreram na escravidão, que conseguiram elevar sua consciência, sair daqui, ir para o plano astral e aceitaram trabalhar como entidades representando o trono. Então o Preto Velho que você vê aqui não é o Preto Velho mesmo, entendeu? É um representante do Preto Velho, do trono do Preto Velho, que é comandado por um grande ser, um grande comandante para trabalhar. O trono dos Exu, Capa Preta, Exu Pantera, é a mesma coisa. Só que quem são esses daí? Por exemplo, o povo da palha. O povo da palha são reptilianos, eles vestiam aquela palha porque eles são reptilianos, são humanoides com corpo com escama, então as pessoas iam se assustar, entendeu? O trono do Pantera Negra é um felino, é o povo felino. Então nós temos vários irmãos, os felinos, arcturianos, todos eles da luz, que trabalham aqui, que têm o seu trono e trabalham administrando e tomando conta das coisas aqui. Entendeu? Esses são os orixás. Então, a gente vê eles pedindo assim e fazendo assim, porque nós os enxergamos assim. Somos nós que os vemos assim. E para eles não tem problema deles terem que vir assim, ou terem que vir... Para eles, o que eles querem é ajudar, o que eles querem é elevar a frequência da Terra, a trazer a luz, a trazer a informação para a Terra. É isso que eles querem. E Candomblé, Umbanda e Espiritismo é filosofia. Nossos irmãos negativos que criaram a falsa Umbanda, o falso Candomblé, que é como religião e devoção. Pessoal, fujam da devoção. Nada que é devoção é boa. Ok? E aí, esses seres trabalham aqui para nos auxiliar, para nos ajudar. Entendeu? Então, e tudo isso para poder corrigir várias falhas da federação e da confederação. Ok? Ok. Pessoal, na confederação e na federação, teve muitas pessoas, muitos seres lá, que não acreditam na gente e pediu para desligar a luz. Deixa eles lá. Meu, não tem salvação. Olha a hipocrisia desse pessoal. Olha aí, apanha, 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 não aprende. Olha aí, não sei o que lá mais, olha não sei o que lá mais. Então não é bem assim. A federação, seres maravilhosos, lindos. Não, pessoal, é política. Coloque na cabeça, lá em cima é política, tá bom? Não existe céu com anjinhos tocando trombone para um ser sentado barbudo num trono. Não existe isso. Não existe, pessoal. Não existe esses anjinhos tocando trombone, reverenciando no trono de Deus, fazendo assim, o dia inteiro, como algumas pessoas falam, que fica o dia inteiro anjos cantando para Deus. Quer dizer, os porra não tem mais nada que fazer na vida para ficar cantando para um ser barbudo parado lá. Entendeu? Não existe guerra no universo, não existe crise em planetas, é só aqui que existe. Aí esse ser está aqui parado, olhando só pra gente. Só no nosso universo, só na nossa galáxia, tem mais de 300 bilhões de planetas. Não, bilhões de planetas não. Mais de 300 bilhões de sóis. Com quaquilhões de planetas. E esse ser vai ficar só aqui na Terra, olhando pra gente, com um monte de anjo tocando trombeta pra ele. Cara, eu ia ficar de saco cheio se eu fosse esse Deus, com um monte de gente tocando trombeta no meu ouvido o dia inteiro. Não, pessoal, é política. Assistam, eu vou repetir, assistam Star Wars, vocês vão entender a Guerra de Orion. O sofrimento naqueles planetas, planeta sendo explodido, planeta sendo isso, planeta sendo aquilo, entendeu? A República lutando contra a Federação, a própria Federação fazendo merda e tendo... É isso, pessoal. E a vida na Federação é Star Trek. Assistam Star Trek. Ali vocês não têm uma ideia.
Não tem anjinhos tocando trombeta, não tem pleiadianos flutuando, que são anjos. Não! É política. Andam em naves espaciais, comem carne, fazem sexo e fazem um monte de bosta. Entendeu? É isso. Então, pessoal, lá em cima tem uma galera que quer que a gente saia daqui. E tem outra galera que não tá nem aí. E tem aquela galera que quer se alimentar da gente. Nós temos três galera lá em cima. Uns que querem nos ajudar, outros querem nos comer e outros querem que a gente sifo. É sério. Sananda, Jesus, esse ser, foi o ser que mais brigou lá em cima pelo nosso resgate. E é a primeira vez que desce um ser de uma magnitude num planeta prisão, que era um factal do nosso Deus Criador Mika, que é Jesus. Entendeu? Então, pessoal, não é muito bem lá em cima. Nós somos, pessoal, muitas das coisas que hoje nós se ferramos foi por arrogância de uma raça. Eu não vou falar qual a raça para a gente não pegar e ninguém ficar usando. Mas muito do que nós passamos aqui foi por arrogância, prepotência e soberba de uma raça. Porque o comando temporal e várias outras pessoas avisaram de várias coisas que nossos irmãos negativos iriam fazer aqui na Terra. E eles lá, não, tá tudo bem, nós estamos tudo certo, tá tudo legal. Só que não tava. As coisas aconteceram e a gente, entendeu? E de pouco tempo para cá que a federação está assumindo tudo, da luz, está arrancando esses caras daqui. Mas sabe por que eles estavam fazendo isso? Porque esses seres têm a maioria da cadeira no Senado. E eles não querem perder o poder. Tá vendo? Não, eu não vou nem falar que raça é essa. Mas é uma das raças coqueluches faladas aqui hoje. Por arrogância, prepotência, a gente está se ferrando e demorando muito mais para sair dessa escravidão. E se ferrando muito mais. Por arrogância, por poder, por medo que descubram a verdade que eles foram que fizeram mais merda nesse quadrante. E a auditoria está sendo feita. E muitos estão sendo presos. E vai ser descoberto isso. Vai. De tantas coisas que eles encobriram de errado que eles fizeram o que deram. Para não perder cadeira. Olha isso. Então, pessoal, o negócio é muito mais complicado da federação. Dentro da própria federação houve preconceito com outras raças. Dentro da própria... Comandantes da federação. Onde não deveria, esses seres não deveriam ter preconceito, eles deveriam estar ali para apaziguar, eles são a federação, para poder manter a ordem, a paz e ajudar. E dentro deles mesmos, preconceito. Comandantes da federação tendo preconceito com outras raças. E uma disso foi preconceito de membros da federação com uma raça negra de Altair. O preconceito não vem daqui, pessoal, o preconceito vem de lá. Como é lá em cima, é aqui embaixo, pessoal. Da mesma coisa que tem esses políticos lá em cima. Da mesma forma que tem essa corrupção lá em cima. Só que agora, a supraconfederação, a pedido de Mika, da auditoria, está sendo feita essa limpeza. Então esses corruptos estão sendo presos. E logo, logo vai chegar aqui na superfície da Terra. Então é isso, pessoal. Você já sabe quem são os orixás, tá bom? Tá? Muitos dos orixás também estão presos. Muitas pessoas assim, mas eu conversei com o meu orixá, ele ficou meio perdido. Sim, muitos dos orixás estão presos aqui também, dentro da barreira de frequência. E estão presos dentro daqui, entendeu? Eles trabalham em coligação, mas eles também estão presos. Muitos. Tem muita coisa, pessoal, muita coisa. Aos poucos eu vou falando, aos poucos eu vou tentar esclarecer. Aos poucos eu vou tentar mostrar para vocês, ok? Esse é da federação, da confederação e dos orixás para vocês entenderem mais ou menos como funciona, tá joia? Os orixás são nossos irmãos das estrelas tentando nos comunicar com nós. Eles usam aqueles trajes, aquelas roupas, porque é nós que acreditamos que eles sejam assim. Os índios acreditam que o deus dele é um índio. Os negros acreditavam que os deuses deles eram negros. Você está me entendendo? É o que nós... E para eles lá em cima não importa o que acreditamos aqui embaixo. O que eles querem é trazer luz, o que eles querem é trazer informação. O que eles querem é trazer algo para nós. Ok? Pessoal, fiquem na paz e no amor de Deus no interior de cada um de vocês. Desejo sempre alegria, amor e paz.